Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Labs, o podcast do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Este podcast tem o objetivo de traduzir a produção científica do Labs através de uma linguagem mais acessível, clara e eficiente a você, ouvinte de nosso podcast. Eu sou Maria Eduarda Costa e está começando mais um Conexão Labs. Neste episódio, nós vamos apresentar algumas lideranças de equipes do laboratório. Falamos com alguns de nossos colaboradores que estão à frente de alguns dos grupos que compõem o Labs, compartilhando como desenvolvem os projetos, pesquisas e quais são suas experiências. Para começar, conversamos com a Maria Isabel Teodoro e Vinícius Princiotti. Maria Isabel, mais conhecida como Bel, possui graduação, mestrado e doutorado em Economia pela FEARP-USP. Atualmente, é professora do Centro Universitário Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, e comanda, junto com o Vinícius, a equipe quantitativa do Labs. Vinícius, mais conhecido pelo grupo como Lobão, é graduando em Economia pela FEARP-USP e é um exímio músico do grupo. Os dois nos contaram um pouco de como está dividida a equipe quantitativa e quais foram os principais trabalhos. Bom, atualmente nossa equipe está envolvida em todas as áreas de atuação do Labs. Hoje eu vou falar brevemente sobre alguns dos estudos realizados ao longo de 2020 com o apoio de alguns parceiros. Eu vou começar falando de uma das áreas que a nossa equipe está bastante envolvida, que é a gestão educacional. Dentro dessa área, a gente busca entender quais fatores estariam mais associados a um melhor desempenho escolar, desde a gestão de recursos até a prática pedagógica. Um importante estudo dessa agenda que o LEPS tem desenvolvido em parceria com a Fundação Lehman busca investigar o nível de coerência entre as ações e políticas pedagógicas e os elementos que permeiam o sistema educacional. Isso é importante porque promover um sistema educacional coerente é uma forma de oportunizar a educação de qualidade para todos os estudantes. Então, nesse sentido, o primeiro passo de investigação dentro desse estudo foi o alinhamento dos novos documentos curriculares estaduais com a Base Nacional Comum Curricular, que é mais conhecida como BNCC, que é um documento que estabelece as competências, habilidades, assim como o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica. Dentro desse estudo, o próximo passo está em andamento e é a verificação do alinhamento das formações continuadas de professores, com a BNCC. E ainda dentro da agenda de gestão educacional, em parceria com a Fundação Itaú Social, a gente está desenvolvendo um instrumento que busca mensurar práticas pedagógicas docentes qualificadas, ou seja, voltadas ao ensino para aprendizagem com compreensão. Bom, para isso, inicialmente nós fizemos uma ampla investigação na literatura sobre como as pessoas aprendem e o que significa aprender com compreensão. E nesse momento, nós estamos trabalhando no desenvolvimento do instrumento que será testado, validado e amplamente aplicado no próximo ano. No lado mais socioemocional da nossa equipe, eu poderia citar uma série de projetos e estudos que nós temos realizado, mas vou destacar um grande parceiro que tem feito parte e colaborado com essa agenda interna desde os primórdios do laboratório, que é o Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna faz um trabalho incrível de construção de um núcleo de evidências sobre a importância das habilidades socioemocionais no contexto educacional brasileiro. E o principal projeto dessa parceria, ou pelo menos o mais recente deles, é o Estudo Longitudinal de Sobral. Acho que não preciso falar muito sobre a importância de Sobral nesse contexto, mas resumidamente é uma cidade no interior do Ceará que possui um altíssimo desempenho no IDEB, que por sua vez é uma métrica, claro, com seus problemas e limitações, mas é uma métrica da qualidade educacional oferecida país afora. Em 2018, nós fomos a Sobral, entrevistamos todos os alunos matriculados na rede pública entre o 5º e 9º ano do ensino fundamental. A ideia era ter um primeiro retrato dos anos finais do ensino fundamental sobralense e depois seguir a coorte de alunos que em 2018 estava no 5º ano. Então, em 2019, nós voltamos à cidade, entrevistamos esses alunos no 6º ano e agora, em 2020, a gente volta lá, pela primeira vez inteiramente online, devido à pandemia, para entrevistar os alunos no 7º ano.
Daí várias evidências interessantes têm se revelado, mas de forma geral um foco muito grande que nós temos tido é na relação entre violência, bullying, autolesão, automutilação entre os estudantes com o seu desenvolvimento socioemocional. O resultado foi uma dissertação de mestrado, 2 artigos aceitos no Encontro Nacional de Economia da Ampec desse ano e trabalhos de monografia e iniciação científica que ainda estão sendo desenvolvidos, bem como, enfim, relatórios internos e outras coisas do tipo. Outro parceiro importante para o nosso trabalho, mas esse de fato um parceiro bem mais recente, é o Instituto Sonho Grande. Com o Sonho Grande nós temos desenvolvido um projeto bem relevante que visa estudar basicamente 2 coisas. Primeiro, mapear fatores associados ao processo de transição escolar do ensino fundamental para o médio, destacando aí dentro construtos como engajamento escolar, bem-estar, apoio dos pais, amigos, professores, etc. E entender como se dá o processo individual de escolha da escola. Segundo, é investigar possibilidades de redução da evasão escolar, que é um problema crônico da educação brasileira, e como isso se relaciona com o oferecimento de escolas de tempo integral, por exemplo. O início desse projeto se deu basicamente como se dá todo o trabalho que a gente faz por aqui, né, com uma ampla revisão de literatura, tentando entender como os pesquisadores entendem essas questões no mundo todo, para a partir daí construir um instrumento amplo e eficiente, capaz de medir todos os fatores relevantes que a gente encontrou na literatura. Nesse momento o projeto está esperando a pandemia passar, mas provavelmente no ano que vem a gente começa a aplicar esses instrumentos em 3 redes de ensino bastante relevantes dentro da conjuntura educacional brasileira. Em seguida, falamos com a Mayra Antonelli, da equipe de intervenções do LEPS. Ela possui graduação em Biologia pelo Centro Universitário Barão de Mauá e mestrado e doutorado em Psicobiologia pela Universidade de São Paulo. Atua no LEPS liderando a equipe de intervenções. Mayra vai contar um pouco sobre a motivação inicial para a formação da equipe de intervenções e quais são as principais demandas de trabalho e projetos da equipe. Em 2019, houve uma solicitação, para que o LEPS fizesse uma avaliação de implementação de um programa que visa o desenvolvimento de competências socioemocionais em estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio. Esse programa estava acontecendo no Mato Grosso do Sul e a ideia era que a gente olhasse para esse programa para entender como ele estava ocorrendo, né? Então, a intenção de uma avaliação de implementação ou avaliação de processo é essa, olhar para como a intervenção ocorre. E a partir disso, entender, quando a gente consegue olhar para os efeitos, quais foram os pontos principais que nos indicam as causas desses efeitos, né? Então, a gente sabe muitas vezes que o programa tem um efeito, que uma intervenção tem uma diferença, um impacto na vida das pessoas, mas muitas vezes não se sabe qual é o elemento principal, o aspecto principal que causa esse efeito, né? Quais são os detalhes disso. Então, a ideia foi fazer essa avaliação de implementação, e aí aconteceu que eu e o Fernando Di Lolo, que ainda trabalhava no LEPS na época, conduzimos a primeira parte dessa avaliação, depois a Roberta Naigelli também se juntou a nós, e nós conseguimos conduzir com sucesso essa avaliação de implementação. E então já foi o primeiro passo, né, para visualizar que o LEPS poderia ter essa especialidade, né, essa agenda de avaliação de implementação, para que fossem criadas evidências, né, da efetividade, da forma como os programas ocorrem, então poder contribuir, né, com a política pública no Brasil relacionada à educação e aos programas educacionais. Então, em janeiro, a equipe, que ainda estava muito inicial, né, ela estava se compondo ainda, assumiu um novo projeto, também com o intuito de desenvolvimento de competências socioemocionais e também de reconhecimento das inteligências múltiplas, esse mais focado no ensino fundamental 2, e aí a gente teve aí a entrada da Isabelle na equipe, e do Ricardo Piccoli também,
E aí a equipe foi se estruturando dessa forma. Como a gente trabalha com uma metodologia chamada teoria da mudança, ou teoria de mudança, a nossa demanda começa pela criação de uma teoria de mudança. Então, para isso, a gente conversa muito, né, faz muitas entrevistas com os idealizadores, com os implementadores do programa, até que a gente consiga delinear um desenho mesmo, né, um desenho inicial do que é o programa. Então, a teoria de mudança, ela consegue mostrar um mapa, né, do que é o programa. Ela consegue mostrar quais são as atividades oferecidas, quais são os recursos, quais são os resultados esperados, intermediários, resultados finais, qual o impacto social esperado, qual o propósito daquele programa. A partir disso, a gente tem várias tarefas, né, que envolve conhecer o programa, mas também montar esse desenho. Então, também tem que ter essa especialidade que a gente conta muito com a equipe da comunicação, né, para ter ideias de como estruturar esse desenho. Depois a gente parte para um momento de descritivo, né, escrever a narrativa desse programa, considerando que cada elemento, né, que cada componente da teoria de mudança vai ter um efeito no próximo componente, então a gente tem que fazer um movimento, né, de escrita muito cuidadoso, né, e detalhado, para que a gente possa contemplar exatamente como nos contaram, né? E também ajudar esse implementador, esse idealizador, a se ver nesse desenho e nessa narrativa. Bom, a partir disso, a gente começa a montar, a estruturar os campos, né? Depois, a gente vai para a coleta de dados, né? Então a equipe também se envolve, já se envolveu e tem se envolvido para a análise dos dados essencialmente quantitativas, além da Isabelle, que é graduanda em economia, a gente conta também com bastante ajuda da equipe quantitativa. E aí, um processo posterior é a interpretação desses dados, né? Porque aí, como são muitos dados e muito diversos, né? São dados que vêm de muitas fontes, então a gente precisa analisar esses dados, confrontar esses dados num processo que se chama triangulação de dados, e para chegar nas conclusões, né, do que estava previsto na teoria de mudança. Voltada para a cultura organizacional do LEPS, temos a Bruna Golsain, que possui graduação em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e graduação e mestrado em Economia pela FIARP-USP. Hoje, ela atua na coordenação administrativa do laboratório. A Bruna comentou como é fazer a gestão administrativa e a gestão de captação de recursos do laboratório, assim como suas experiências na equipe. Sobre a gestão administrativa e financeira, o que eu posso dizer é que gerir uma instituição que tem 40 estagiários, mais de 20 pesquisadores autônomos e que desenvolve trabalhos em parceria entre institutos e outros laboratórios de pesquisa, é que é bastante desafiador e que tem dado certo graças ao trabalho da equipe que trabalha comigo. E aí eu acho importante citar aqui o nome das três, a Rogênia, a Kathleen e a Luana, que tem feito um trabalho muito legal no administrativo e que levou o LEPS para um nível de sistematização das informações administrativas e financeiras que o laboratório nunca teve. Eu acho que ter trabalhado para desenvolver essa área foi e vai continuar sendo fundamental para o LEPS continuar expandindo o seu trabalho. Sobre a questão que diz respeito à captação de recursos, mais recentemente, e aí eu acho importante destacar que meu papel no LEPS ele é um pouco heterogêneo, eu também tenho trabalhado na busca a chamadas de editais nacionais e internacionais que financiam pesquisas e projetos nas áreas de atuação do LEPS. E aí eu acho importante destacar aqui as duas experiências que eu tive, a primeira em agosto, a segunda agora em setembro. A
primeira foi a Global Effort on COVID, financiada pelo National Institute for Health Research, que é uma organização do Reino Unido. E a segunda foi a Sexual Violence Research Initiative. É uma instituição que foi criada no bojo de organismos multilaterais, mas hoje ela é uma organização sem fins lucrativos independente e que financia pesquisas que elaborem propostas tanto para prevenir quanto para responder a violências contra a mulher e violências contra a criança em países de baixa renda. Em ambos os editais, a gente submeteu propostas de trabalho que visavam fazer uma avaliação de implementação do Eu Posso Te Ouvir, que é um programa intersetorial que envolve a gestão escolar e profissionais da área da saúde e da assistência social para o desenvolvimento da saúde mental de jovens do Fundamental 2. E a gente fez essa proposta de trabalho para fazer a avaliação nos municípios de Sobral e Manaus. Bom, no mais, eu posso dizer que todas essas experiências têm sido fonte de grande aprendizado e motivação para mim, não só no que eu imagino que seja o meu desenvolvimento profissional, mas no que eu imagino que seja o meu desenvolvimento pessoal também. E por fim, mas não menos importante, temos Thiago Camargo. Ele é graduando em Economia Empresarial e Controladoria pela FEARP-USP, líder do movimento Mapa Educação no estado de São Paulo e líder da equipe de comunicação do LEPS. Buscamos saber com o Thiago como a equipe de comunicação trabalha a disseminação de conteúdo com teor científico, tanto para o público interno quanto para o público externo do laboratório. A equipe de comunicação do LEPS é uma equipe relativamente nova e que tem ganhado cada vez mais espaço dentro do laboratório. Lembro que no início de 2019, Daniel e Luiz pediram que eu e o Alexandre estruturassem o site do LEPS. Começamos assim, e em seguida estruturamos as redes sociais e a equipe foi crescendo com a ajuda da Laura e do Cauê. Hoje, contamos com uma equipe multidisciplinar com a Maria Eduarda, Michele e o Vinícius, das áreas da economia, contabilidade e da biblioteconomia. Dividimos nossos esforços em duas grandes áreas. Uma área mais de marketing, em que buscamos fazer campanhas de divulgação dos trabalhos e o fortalecimento da identidade do laboratório, e uma outra área que é mais das relações públicas, em que buscamos traduzir o conhecimento científico produzido pelo laboratório em uma linguagem mais simples e clara para o público externo, principalmente para os profissionais da educação e os gestores públicos. Então, além dos trabalhos nas redes sociais, temos produzido textos, vídeos e agora estamos produzindo podcast, Conexão LEPS. Assim, a gente espera fazer uma ponte entre a academia e os agentes de mudança da educação. Bom, falamos apenas com algumas equipes e sobre alguns dos projetos. Acompanhe nosso podcast para conhecer as demais equipes e projetos que compõem as atividades do LEPS. E aqui termina mais um episódio do Conexão LEPS. Fique por dentro também das nossas redes sociais. Só seguir LEPS USP. Até a próxima!